Glória a Deus. Cumprimento a todos amados e queridos irmãos com gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma palavra aos vossos corações de todos os meus amados amigos, irmãos e colegas, que se encontra no livro de Salmos 73, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus, o título da leitura: A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Quero estar lendo para os irmãos, apenas lendo para a reflexão de cada um dos irmãos. Estar em seguida orando para todos em nome de Jesus. Número 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou, para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração, elevado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei, assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A que tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aqui o salmista Davi, aqui, expressando a grandeza do amor de Deus, ele falando com Deus acerca dos ricos. Teve um momento em sua vida que ele sentiu inveja dos ímpios, porque eles cresciam na sua riqueza, se multiplicava, mas os seus pecados também se multiplicava cada vez mais, e o fim deles seria a morte. Então ele recobrou a sua consciência e caiu na realidade que basta o homem ser temente e obediente a Deus, procurar fazer as coisas corretas e trilhar nos caminhos do Senhor, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Então ele foi sábio, inteligente e teve um diálogo com o Senhor, e o Senhor começou a abençoá-lo e fortalecê-lo a sua vida. Então aqui diz aqui o verso 1 do 73, do Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então o Senhor é bom para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Então aqui ele pouco faltou para que ele escorregasse os seus passos, porque estava olhando para a prosperidade do ímpio. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele estava olhando para as coisas terrenas, ele esqueceu de olhar para Deus, porque quem está olhando para Deus não se embaraça com as coisas desse mundo. Número 4, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Então ele estava olhando para essas coisas, e quando o homem começa a olhar para essas coisas, ele se desvia da presença e do caminho de Deus. Número 5, não se acharam em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Então eles têm as suas vidas regaladamente prósperos, abençoados, mas o fim deles são apenas a sepultura, sem o conhecimento e sem a palavra de Deus. A sua riqueza nada vale para Deus, porque eles não se empenharam em fazer a vontade de Deus. Número 6, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Então eles a têm em fazer ao mal e nunca procura se abster do mal, mas sempre procurando a violência e fazendo as coisas erradas. Por isso o Senhor os abomina, porque o seu coração está preso ao dinheiro e aos seus bens materiais. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Então os seus corações pensam apenas em coisas que lhes são favoráveis, para procurar maquinar o mal e as suas imaginações do seu coração. E o seu coração não se volta para o Senhor. Por isso Deus não tem compromisso com eles. Número 8, diz assim, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Então eles são arrogantes, insensatos e só trata de opressão e falam arrogantemente, não têm humildade, mas a sua mente voltada para as coisas que não agradam ao Senhor. Número 9, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Então eles abrem os seus lábios para falar coisas inadequadas, que é contra o Senhor, e fala contra os céus e a terra. O homem deve guardar
os seus lábios de pronunciar palavras que não agradam a Deus, para que ele tenha uma vida de santidade diante da presença do Senhor. O número 10, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Então nós podemos observar que eles vivem uma vida da forma em que eles querem, mas não querem ter compromisso com o Senhor. Número 11, e dizem, como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Deus sabe de tudo e de todas as coisas. A Bíblia Sagrada nos relata que se nós subirmos ao céu, ali o Senhor está. Se nós descermos ao céu, ali Ele está. Se nós irmos ao fundo do mar, ali também o Senhor está. Então ninguém consegue escapar do olhar de Deus. Número 12, eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Então, aqui o salmista Davi dizendo, olhando para a vida dos ricos, e mesmo eles sendo ímpios, eles prosperavam. Ele tinha uma vida diante da presença do Senhor, mas ele passava por aperto, lutas e situações adversas, mas ele tinha o Senhor como seu auxílio. E o ímpio, ele tem a sua riqueza. O seu Deus é a sua riqueza, suas casas, seus bens, as suas coisas materiais. E em Deus eles não colocam a sua confiança. Número 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Aqui o salmista Davi, por estar olhando para a vida do ímpio, ele começou a questionar a Deus, estar contradizendo a palavra do Senhor. Mas quando ele caiu na realidade, ele se arrependeu e começou a exaltar e glorificar o nome de Deus. Então ele diz aqui, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele estava ali se julgando que os ímpios prosperavam e ele, como servo de Deus, não estava tendo ali uma serventia para o Senhor, mas cada um de nós servimos ao Senhor e temos uma serventia na obra de Deus. Não importa se você é rico ou se você é pobre, o importante é que você tema ao Senhor e procure fazer o querer e a vontade de Deus. O número 14 diz assim, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então ele se sentia todos os dias sido afligido e castigado cada manhã, mas o Senhor estava olhando para a vida dele para livrar de todas as perseguições e trazer bênçãos e vitórias sobre a sua vida. Número 15. E se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus pais. Então ele se dizendo que se ele fizesse da forma e da maneira em que ele estava vendo o ímpio fazer, ele ofenderia a geração futura que sempre aprendeu as coisas corretas diante de Deus. Então ele procurou ser zeloso e andar de acordo com a vontade de Deus. Número 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então quando ele começou a pensar nessas coisas, ele começou a tentar compreender e ele ficou sobremodo perturbado, porque aquilo não entrava em sua mente, em seu coração, dele ser justo, estar daquela forma, e o ímpio prosperando na sua impiedade. Número 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então, até ele não entrar no santuário, ele estava com seu coração como se angustiado por ver aquelas coisas e não entender. Mas quando ele entrou no santuário do Senhor, ele compreendeu o final dos ímpios. Quando pensava eu compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim de todos os ímpios,
porque o ímpio, na sua impiedade, ele morrerá, se ele não se converter dos seus maus caminhos. Número 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então o Senhor os abençoou de uma forma, mas os seus corações não voltaram para a palavra de Deus. Então o Senhor os colocou em lugares escorregadios, para que dali eles caiam e sejam destruídos. Número 19. Como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Então aqui está dizendo que todos aqueles que não procuram ter a palavra de Deus e procurar andar diante da presença do Senhor, eles sofrem os danos dos seus erros e dos seus pecados. Número 20. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então o Senhor, como despertar, assim o Senhor também desprezará a aparência de todos aqueles que não querem ter compromisso com a palavra de Deus. O número 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Então ele se sentiu com o seu coração como se tivesse azedo. Ele sentia como se picada nos seus rins por ver a prosperidade do ímpio e ele se encontrar daquela forma. Mas ele tinha algo mais que os ímpios não tinham. Ele tinha Deus o Todo-Poderoso ao seu lado para o guardar e o livrar de todos os seus males. Número 22. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Então ele se embruteceu na sua ignorância porque não estava compreendendo o agir e o trabalhar de Deus. Então ele se sentiu como um animal perante a presença do Senhor, até que o Senhor abriu o seu entendimento para compreender as coisas relativas à palavra de Deus. Número 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Então, mesmo assim, ele todavia estava com o Senhor de contínuo, perpetuamente diante da presença do Senhor. E o Senhor segurou ele pela mão direita para que ele não viesse tropeçar e não cair e não sair da presença de Deus. O número 24. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás em glória. Então, quando o homem atém a palavra de Deus, ele é guiado pelos conselhos de Deus. Depois, o Senhor nos receberá em sua glória, porque obedecemos a sua palavra e procuramos praticar as coisas corretas diante dos olhos de Deus. Número 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então o salmista, aqui ele caiu na realidade, ele dizendo: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele está dizendo para Deus que o desejo dele era estar na presença do Senhor e procurando fazer o querer e a vontade de Deus. Número 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então aqui ele se sentiu que a carne dele e o coração dele estava desfalecendo, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então o Senhor é a nossa porção para sempre, para nos guardar e nos dar a vitória. Número 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Então todos aqueles que se apostatam da fé e não querem ter compromisso com o Senhor os destruirá,
O Senhor não veio para condenar o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador em si para o salvar e o libertar. Mas quando o homem está apostatado e se desvia da presença de Deus, o Senhor não tem compromisso com ele. O número 28 diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então o salmista Davi aqui, expressando desta forma: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então ele proclamava a salvação para todos os seus súditos, que o Senhor era o Deus verdadeiro que poderia livrar e dar vitória para os seus filhos. Que os irmãos fiquem com esta palavra. Quero orar pela vida de todos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, coloco diante da tua presença a vida deste homem, desta mulher, desta jovem. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio. Arranca os caroços, os miomas, elimina as obras das trevas. Toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Toca, Senhor, sobre o coração, os pulmões, os rins, o fígado, o baço, intestino grosso, intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical, repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, que o Senhor dá vitória. Papai querido, abençoa as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, nas UTIs, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, as vidas nos manicômios, nos leprosários, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os alcoólatras, os andarilhos, os viciados no tabagismo, a causa da viúva, do órfão. Papai querido, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua. Pai, salva, cura, liberta e transforma. Papai querido, abençoa aqueles que estão desempregados. Coloca as tuas mãos, traga a bênção, a vitória, a cura, o milagre, a libertação. Abençoa grandemente, dá vitória. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres sobre essas vidas. Toca nas carteiras profissionais, nos currículos e dá a vitória e abre as portas que estão fechadas. Entrega a todos na palma das tuas mãos, curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.